Boa tarde, Ana. Boa noite agora. Meu nome é Cicrano, sou policial civil aposentado, tenho 60 anos, olha que legal, e moro em uma cidade da região serrana do Rio de Janeiro. Vou contar um caso que aconteceu há uns 10 anos, mais ou menos. Eu não estava de plantão no dia do acidente, mas como a cidade é pequena, eu soube logo no dia seguinte. A primeira parte sobrenatural do fato só fui saber alguns dias depois, narrado pela moça que faz a faxina na delegacia, que vou chamar de fulana, e que morava na casa em frente onde tudo aconteceu e me contou pessoalmente. Eu só queria que ficasse registrado 2 fatos, para que o final do relato ficasse bem explicado. 1. Que o rapaz que vou mencionar tinha uma filha pequena, que morava com a mãe. Eles não moravam juntos. A casa onde o rapaz morava era bem distante da casa onde morava sua filha com a mãe. E 2, é que esse rapaz tinha um cachorro. Beleza, dito isso, vamos lá. O fato aconteceu numa semana antes do carnaval, à noite. O referido rapaz estava saindo de um ensaio de um bloco carnavalesco e trafegava de motocicleta em alta velocidade, quando, ao passar pelo trevo que existe na entrada da cidade, chocou-se com uma placa de sinalização, fazendo com que a sua cabeça fosse decepada. Pessoal com moto, muito cuidado, gente, não abusem da velocidade. Vocês... Só dá um... Pessoal de moto, tem gente que anda de moto todos os dias e se arrisca muito, porque eu vejo um povo de moto andando muito rápido, sabe? Você fala, uma coisa é você bater a sua moto numa velocidade aí, sei lá, de, não sei, 60 km por hora, 80, vai piorando, gente, até dependendo da velocidade, é morte. Porque você vai ser já... Num carro, você bate o carro, você pode ter um airbag, você tem um cinto de segurança, você tá contido ali, tem os ferros em volta que vão bater antes de você. Mas na moto é você que vai pro além, bate aqui, bate ali, bate acolá, pescoço, fratura, baque, traumatismo, sabe? Então, cuidado. E também eu vejo muito motociclista que passa imprudentemente. Por exemplo, você tá de carro aqui, o cara vai entrar na rua aqui. Em vez de ele esperar 1 segundo, você ir com o seu carro e aí ele vira com segurança para a direita, não, ele corta a frente do teu carro que tá indo e vira para a direita. Você fala, cara... Se eu bater em você, é você que vai, sabe? Então, gente, pessoal de moto, cuidado. Enfim, voltando ao relato, olha lá. Bom, ele trafegava de motocicleta em alta velocidade quando, ao passar pelo trevo que existe na entrada da cidade, chocou-se com uma placa de sinalização, fazendo com que a sua cabeça fosse decepada. O impacto foi somente na cabeça. A moto quase não sofreu avarias. Após as providências de praxe, perícia, rabecão, etc., uma tia do rapaz, que foi ao local, pediu para fulana, que era sua conhecida e que morava em frente ao local do acidente, que deixasse a moto do rapaz ficar em sua garagem para que no dia seguinte alguém fosse buscá-la, já que a moto estava liberada pela polícia. E assim foi feito. Após o local ter sido liberado, a moto foi colocada em sua posição em pé, normal. O portão da garagem foi fechado e foram dormir. De madrugada, a fulana e o seu marido acordaram com um barulho de moto. Eles estranharam porque o barulho estava muito alto e não parecia que era uma moto que estava andando na rua, mas sim dentro de casa. Com medo de ser alguém querendo roubar a moto que estava na garagem, o marido da fulana foi conferir e, ao chegar na garagem, viu a moto do rapaz acidentado funcionando. Fulana não lembra se a moto tinha sido deixada lá em sua garagem com a chave na ignição, mas mesmo que estivesse, para a moto funcionar, tinha que ser acionado o botão de partida.
O marido da fulana desligou a moto e voltou para a cama, confuso com o ocorrido, sem explicação para o que tinha acontecido. Ela conta que não conseguiu dormir mais naquela noite. Quem tinha ligado a moto, se só a fulana e o seu marido estavam em casa? E não havia possibilidade de ninguém entrar na garagem, já que o portão estava trancado com corrente e cadeado. Bem, passadas algumas semanas, a internet da minha casa apresentou um problema e eu chamei um técnico, que por sinal era um conhecido meu. Para passar o tempo, eu comecei a bater papo com ele e então contei esse caso da moto que ligou sozinha, uma vez que eu sempre gostei de casos sobrenaturais. Foi aí que soube a segunda parte sobrenatural desse acidente. O técnico me disse que era amigo do motoqueiro e que conhecia a filhinha, a mãe da menina e até o seu cachorro. Contou o técnico que certa vez encontrou a moça, mãe da filha do rapaz, e relembrando a morte trágica do pai de sua filha, ela lhe falou assustada que, no dia seguinte ao acidente, o cachorro do falecido, que nunca tinha ido à casa dela, apareceu em seu quintal e ficou lá até a missa de 7º dia. Quando foi embora, não se sabe para onde o cachorro foi. Ela também disse que a sua filha, que não tinha nem 3 anos de idade, via e falava com o pai. E que isso também durou até a missa de 7º dia. Bem, Ana e assombrados, por tudo que eu já ouvi de outras pessoas, presenciei pessoalmente e estudei, eu tenho a certeza que esse rapaz é o típico caso daqueles que não sabem que desencarnaram. Na minha opinião, apesar de não seguir nenhuma crença religiosa, acredito que existem várias dimensões onde o espírito tem capacidade de provocar fenômenos, como, por exemplo, acionar o start de uma moto. Quanto ao cachorro, deve ter seguido o espírito do seu dono. O espírito, confuso e desorientado, procurou o apoio de seus entes mais queridos, sua filha. E a ficha só caiu na missa de 7º dia. Bem, Ana, tenho muitos outros relatos pessoais que ficarão para um próximo programa. Um abraço para você, para o Matheus e para as crianças. Um beijo para você, muito obrigada pelo seu relato. Estarei esperando os seus outros relatos, porque eu tenho certeza que, assim, principalmente nessa profissão, muitas coisas são presenciadas, não é? Enfim, conto os relatos e eu penso exatamente isso. Como foi uma morte pabufe, não foi foi muito rápido, foi decepando a cabeça. Ele deve ter feito isso. Nossa, aconteceu alguma coisa e ele não sabe o que, mas de repente ele já... Mas o falecido, o espírito, não vê o corpo? As pessoas que estão ali cuidando do corpo, aí você olha pro seu corpo e você fala, nossa, eu morri. Não tem essa parte? O que acontece? Porque sim, tem essas mortes, esse pessoal que não sabe que morreu, aí continua lá. Ou então vê que morreu, mas fala, não, olha lá, meu corpo tá ali, mas eu tô aqui, tô vivo, né? Como que funciona? Newton, as minhas dúvidas. Porque deve ser isso. E aí, de repente, a missa de 7º dia ajuda nessa compreensão para eles irem. Provavelmente o cachorro realmente acompanhou o espírito, né? Ele deve ter ido para casa da mãe da filha, né? Porque a menina conversou durante os 7 dias e o cachorro também ficou lá durante 7 dias. Até ele partir. E ele foi tentar pegar a moto, né? Que coisa. Boa noite, assombrados. Me chamo fulana, moro... Posso falar? Me chamo fulana, moro em Osasco e gostaria de compartilhar uma coisa bem estranha que aconteceu comigo, meu marido e minha filha na semana passada. Somos, de certa forma, recém-casados e sou de uma família extremamente religiosa.
Fui criada na igreja com doutrinas rígidas, mas depois dos meus 15 anos, hoje tenho 20, nossa, é novinha. Mas depois dos meus 15 anos, me afastei totalmente da igreja e dos meus familiares. Mantenho contato apenas com a minha mãe, meu pai e alguns primos. Mas os outros nem sequer ligam para saber como estamos. O fato é que eu engravidei enquanto ainda namorava com meu atual marido. E mesmo tendo uma relação estável, de 4 anos, isso foi o que faltava para eles apontarem o dedo para mim e falarem barbaridades de nós. Quando eu estava no 6º mês de gravidez, nos casamos. Foi uma cerimônia linda, porém só com amigos. Meus pais e alguns primos. O resto foi convite jogado fora. Compramos uma casa na rua onde crescemos, uma casa antiga, porém reformada e linda. Do lado do nosso quarto, montamos o quarto da nossa filha, que hoje tem 6 meses. Aí que tudo ficou estranho. Como a bebê é pequena, sempre deixamos a porta aberta para facilitar as coisas. E na segunda-feira passada, fomos dormir como de costume. Colocamos a bebê para dormir e deitamos. Mas lá por volta das 2h30 da manhã, escutamos um choro fraco. E como já estávamos acostumados com isso, ficamos naquela de... Ai, quem vai agora? Ah, é sua vez. Ah, não, vai você, a criança chorando. Ah, vai você. Bom, mas enquanto estávamos discutindo, escutamos um grito ensurdecedor, seguido de um choro muito forte. Parecia dor. E fomos correndo ver o que estava acontecendo, mas chegando na porta do quarto dela, percebemos que a porta estava fechada. E um vento muito forte estava passando por debaixo da porta. E o choro ficando cada vez mais alto e a porta não abria. Parecia que estava trancada, porém nunca, nem sequer colocamos chave naquela porta. Eu entrei em desespero e comecei a chorar, achando que alguém pudesse ter entrado pela janela e feito algo com a bebê. Meu marido, de tanto chutar a porta, conseguiu abri-la. Depois de uns 2 minutos, mas que parecia uma eternidade. E a hora que entramos no quarto, o choro simplesmente parou. Acendemos a luz e ela estava lá, dormindo como um anjinho, um sono profundo que não tem como ter começado a hora que abrimos a porta. A janela estava fechada como deixamos e nada podia explicar aquele vento saindo por debaixo da porta. Pegamos ela, fizemos uma reza e tentamos dormir, porém em vão. Ela dormiu, mas nós ficamos acordados até o outro dia. Meu marido foi trabalhar virado e morrendo de sono. Eu saí de manhã e fui na casa da minha comadre com a bebê. E contei o que tinha acontecido para ela. Ela ficou super assustada e disse para eu procurar alguém urgente, rezar por nós. Porém, como minha família havia se afastado, eu não sabia de alguém bem religioso para nos ajudar. Fui até uma capela bem próxima de casa e rezei. Na hora que estava saindo, uma senhora de mais ou menos 65 anos nos parou, elogiou a bebê que abriu um sorrisão para ela e disse: "Olha, cuidado com ela. Ela é muito linda e é o que causa muita inveja nas pessoas. É um anjinho ainda, mas que carrega muita carga negativa por olhos de outras pessoas. Oração contrária é pior do que trabalho feito." Na hora, eu me arrepiei. Me despedi e fui embora. Quando contei para o meu marido, ele ficou boquiaberto e lembrou de algo que minha mãe havia dito a ele há um tempo atrás, mas que ele achou melhor não me contar. Minha mãe mora no quintal da minha avó, mas em casas diferentes. Porém, a oração dela é altíssima e que escutou a minha avó. Porém, a oração dela é altíssima e que escutou a minha avó, tia e avô em... Tá, peraí. Minha mãe mora no quintal da minha avó, mas em casas diferentes. Porém, a oração dela é altíssima. E disse, que escutou a minha avó, tia e avô em oração contrária e falando sobre a minha filha e que ela repreendeu muito quando escutou, porém não sabe se foi o suficiente. E tinha mandado ele se apegar com Deus, porque isso podia fazer muito mal para nós 3.
Bom, já faz mais de uma semana que isso se passou e ainda não conseguimos uma benzedeira para benzer a nossa casa. Mas desde então, estamos rezando toda noite antes de dormir e a bebê está dormindo conosco, até constatarmos que está tudo bem. Gostaria de saber se isso já aconteceu com alguém que vê o canal e se alguém sabe alguma outra forma de proteger nossa casa e nossa família desse tipo de coisa. Obrigada pela atenção, adoro o blog e o canal de vocês. Oração contrária. Oração contrária, você maldizer alguém, seria uma maldição. Uma oração é, né, você pede para abençoar. Uma oração contrária seria uma maldição, você amaldiçoa a pessoa. Ai, tomara que vá mal mesmo. Ai, tomara que aconteça isso. Bem feito, que se fe... Sabe? Isso daí seria uma oração contrária? A bruxa no meu quarto. Bruxa no quarto, vamos ver se... Oi, Ana, boa noite. Bom, o relato é bem curtinho e aconteceu com a minha família em 2017. Os nomes já estão trocados. Ok, é uma moça. Tudo começou no final de 2016, quando eu me aproximei de uma amiga que, apesar de morar bem pertinho, mal nos falávamos. Pois bem, eu morava numa kitnet, eu, minha filha e o meu ex-marido. E essa minha amiga, Joana, começou a me chamar para ir em outras amigas dela, que são Júlia, que trabalhava no mesmo frigorífico que meu ex, e depois disso íamos na casa da Paula. Até aí tudo bem, não achei nada de estranho, mas chegando na Paula, a Joana me disse que ia tirar as cartas. Pensei, como assim? Que carta? Eu, Ana, fui criada em igreja evangélica, eu não frequento e nem acredito em cartomantes, mas resolvi entrar e ver como era. Então, a Paula me disse que iria ter uma grande surpresa. Eu não liguei, mas minha menstruação não veio em dezembro e dia 7 de janeiro fiz o beta e estava lá o meu tão esperado segundo filho. Eu e o Pablo começamos a procurar uma casa maior, pois assim ia tirar a Aninha do nosso quarto. E assim fizemos. Comecei a procurar uma casa maior, com 2 quartos, e me preparando para a chegada do meu pequeno Guilherme. Mas infelizmente eu tive um aborto com 2 meses de gestação. Eu já tinha visto a casa e a gente estava se preparando para mudar. E a Joana começou a frequentar a casa todos os dias. A Ana tinha, acho que a filha dela, a Ana tinha medo de ficar no quarto dela e vinha dormir na cama comigo. E o Pablo, comigo e com o Pablo. E foi aí que até o Pablo ficou com medo. Ana, nossa filha, sentava na cama, apontava para o teto e falava: pai, olha lá a bruxa, ela tá dando risada para mim. Quem colocou ela lá, pai? E isso foi uma semana inteira ela falando isso. Então eu resolvi me afastar da Joana e a minha pequena Aninha de 3 anos parou de falar dessa tal bruxa e foi pro quarto dela. E dormi até de luz apagada, sozinha e com a porta fechada. Ana, será que a Joana estava tentando fazer algum mal para minha filha, mandando esse trem imundo assustar ela? Beijo, fica com Deus. Tem 4 meses que descobri o canal e já tô viciada. Não consigo parar de assistir. Ai, filha, eu não desconfio de nada. Você tem que sempre ficar com o pé atrás, com umas amizades, com os negócios, porque... Não sei. Pode ser, né? Frequentar muito, né? Muito, aí cuidado.
Deixa eu ver mais um aqui. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Mais um relato, hein? Possessão demoníaca. Nós somos incrédulos por natureza. Temos mania de duvidar do que não podemos ver ou sentir. O fato que vou relatar aqui aconteceu comigo em 2000. Tudo começou com um pedido... É um moço, tá? Tudo começou com um pedido de uma vizinha solicitando que eu emprestasse o meu carro para ela e seu filho, para irem buscar a sogra dele em uma fazenda na zona rural. Essa localidade é chamada de... Passa o link do e-mail aqui, tem que pôr na descrição. Pera aí, gente. Aguenta aí. Eu tenho que achar aqui, amor. Dá o nome do aplicativo que eu acho. Tá aí, ó. Vai olhando aí. Abri. Eu acho que eu lembro desse relato que é muito louco, galera. Ó. Eu não sei. Bom, não vou falar o nome da localidade. Bom, essa localidade é chamada de tal lugar, pois as pessoas da localidade são descendentes... ele não fala onde que é, então vamos lá. Essa localidade é chamada de nativo, pois as pessoas da localidade são descendentes de índios e escravos que habitavam a região antes da chegada do homem branco. História à parte, achei meio esquisito aquele pedido. Ela sabia que eu não ia emprestar, mas mesmo assim me ofereci para fazer o transporte. No caminho para a fazenda, ela ia me falando que não era para eu ficar assustado com o que ia ver, pois aquilo vinha acontecendo já há algum tempo com aquela senhora. Também disse que na propriedade muitas pessoas da família viam vultos, ouviam gritos, gemidos e pessoas conversando, como se estivessem fazendo algum tipo de culto. Eu, como sempre, fiquei rindo, achando os dois malucos. Então, por volta das 7 horas da noite, chegamos ao local. A casa da fazenda ficava a 1 quilômetro da estrada. Entramos na porteira e percorremos o caminho restante. Foi então que a coisa ficou feia. A aparência da casa não era nada bonita. Era muito antiga e de aspecto horrível. De dentro da residência ouvia-se uma voz e uma gargalhada grotesca, como se houvesse algo monstruoso preso tentando fugir. A vizinha e seu filho entraram porta adentro. Eu fiquei na porta do lado de fora esperando o desenrolar dos acontecimentos. No momento, não sabia o que fazer. Passaram-se uns 10 minutos. Aí veio a surpresa. Eles vinham tentando carregar uma senhora de idade, de uns 60 anos. Tinha cerca de 1,20 m de altura. Magrinha, com aproximadamente uns 40 quilos. Mas estão pensando que era fácil mover essa senhora? Engano. Seus 2 filhos, o seu genro e a minha vizinha vinham fazendo o maior esforço, mas a mulher não se movia. A sua força era descomunal. Sua voz era grossa e dizia: "Ela é minha e não vou deixar ela ir." Sua gargalhada era de deboche, de desafio, devido à impotência de movê-la do lugar. Depois de muita oração, conseguiram colocar a mulher dentro do meu carro. Viagem longa. Imagine você dirigindo à noite em uma estrada de terra com uma pessoa possuída no banco de trás. O demônio ia dizendo com aquela voz horrível: "Vou matar todos vocês, me deixa ir." Meus cabelos da nuca chegavam a arrepiar. Dirigi aproximadamente 50 quilômetros até a casa de sua filha na cidade. Na residência já havia um pastor esperando para tentar exorcizar e livrar a senhora daquele ser. Mas depois de muita tentativa, o pastor desistiu.
alegando que não tinha condições de fazer aquilo. Mas ele estava com medo, pois a voz do bicho era aterradora e fazia muitas ameaças, tais como: vou acabar com a sua família. A coisa era terrível. Então veio uma senhora que eu não conhecia, mas resolveu o problema. Passou a noite toda em oração, coisas voavam para todo canto, nós segurávamos a mulher como podíamos, até que depois de muito custo, ela desfaleceu. Parecia dormir. De manhã, ela não se lembrava de nada do que tinha acontecido. Voltei para casa, cansado e pedindo a Deus que afastasse tudo aquilo de mim. Ah, tem uma parte 2 aqui, é isso? Olha lá, ele falou... Ele falou aqui, ó, pra não ficar muito... Ah, não foi ele, foi o Matheus que fez isso, olha lá. Ah, não, aí são 5 novas histórias. Das outras histórias. Tá no meio dos e-mails. Ou daqui, meu relato, Aqui, ó. Você viu que tem uma coisa recorrente ali, gente, que é... Pede aqui, Matheus. Se não achar aí, pede aqui. Ele sempre fala que quer pegar, né? A pessoa possuída fala em terceira pessoa. Fala, ah, ele é meu, vou matar. Esse aqui não fez xixi, mas faz xixi na frente de todo mundo, não sei o quê. O que mais que eu vi ali que sempre acontece? Ah, tem mais. É parecidas as coisas, né? São parecidas. Então é bom. Então vamos lá. A Edith que morreu do próprio feitiço. Vamos pôr música. Boa noite, Ana. Eu sou fulana, moro em Guarulhos. Essa história que vou contar aconteceu com a minha mãe. E eu presenciei tudo. Os nomes já estão trocados. Bem, hoje eu tenho 29 anos, mas essa história aconteceu quando eu tinha apenas 5 anos. Embora fosse muito pequena, me recordo bem, pois foi muito triste e dolorido e me marcou demais. Vamos ao relato. A minha mãe hoje, com 64 anos... Minha mãe hoje tem 64 anos, mas naquela época era uma mulher muito bonita, não tinha dado sorte no amor e criava os 5 filhos sozinha, com uma pequena ajuda, uma pensão. As 2 primeiras filhas já entravam na adolescência e nós 3 mais novos era uma escadinha. A minha irmã, que chamarei aqui de Joana, com 6 anos, eu com 5 anos e o meu irmão com apenas 3 aninhos. Era muita luta, passávamos muitas dificuldades. Minha mãe tinha uma melhor amiga, que chamarei de Edith. Ela e a minha mãe era uma amizade assim de dar inveja aos vizinhos, porque estavam sempre uma ajudando a outra. Até porque a Edith também tinha muitos filhos, tinha 6 filhos. E a minha mãe acabava sempre ajudando com alimentos, etc. A minha mãe começou a se sentir muito mal. Se sentia muito cansada, sem forças. Me recordo dela chorando no quarto e a gente chorava também. O tempo foi passando e as coisas só pioravam. Ela foi definhando aos poucos. Chegou a pesar 40 quilos. E as pessoas na rua achavam que ela estava com AIDS, de tão abatida que ela estava. Ela foi em vários médicos, encaminhada para vários especialistas. Foram feitos vários exames e nada era encontrado como causa dessa doença misteriosa. Passado alguns meses, a minha mãe parou de andar. As pernas dela estavam bem fininhas. Eu me recordo dela falando para a gente passar óleo de massagem nas pernas dela e dizendo para a gente que ela ia morrer. A gente fazia massagem chorando. Era muito doído ver aquilo. A Edith, sempre disposta a ajudar, quando viu a minha mãe na cama, já sem conseguir levantar,
passou a ir para nossa casa todos os dias para lavar louça, fazer comida para gente, para minha mãe. Eu me lembro da minha mãe falando para ela cuidar da gente se algo pior acontecesse. E ela dizia: pode descansar, eu cuido sim. Um dia, uma amiga da minha mãe, que chamarei de Márcia, foi visitar minha mãe. Todas as amigas da minha mãe estavam indo visitá-la, como uma despedida mesmo. A casa vivia cheia de gente que ia ver e opinar sobre a situação. Mas essa amiga, a Márcia, ela foi levando uma solução para minha mãe. Quando viu a minha mãe naquela situação, ela esperou todos saírem e, numa conversa particular, disse: olha, amiga, isso é coisa de magia. Vou dar um jeito de levar você na casa de uma benzedeira e você vai melhorar. Depois de alguns dias, a Márcia levou um amigo que tinha carro na casa da minha mãe e esse amigo carregou a minha mãe até o carro e a levaram até a tal benzedeira que jogava cartas. A minha mãe não tinha nem R$1 e foi tudo na base da caridade. A benzedeira primeiro jogou as cartas e não quis falar muito sobre o que saiu lá nas cartas. Só disse assim: moça, você tem o santo forte, porque já era para estar morta. Uma mulher fez um trabalho para você definhar até a morte. Ela não gosta nem um pouco de você. Não vou falar quem é, mas você saberá. E a benzedeira pediu alguns materiais e disse que ia desfazer o trabalho, porém o trabalho voltaria para quem mandou. E disse para minha mãe bem séria e olhando bem dentro dos olhos dela, disse o seguinte: moça, quando o trabalho voltar para a pessoa, não é para você ter dó. A amiga Márcia, da minha mãe, comprou os materiais e levou até a benzedeira. E aos poucos a minha mãe foi ficando boa, lentamente, mas foi melhorando cada dia mais um pouco. A minha mãe, que na época era uma namoradeira de primeira, achou que o trabalho havia sido feito por alguma mulher com ciúmes e tal. Porém, quando passou alguns meses que ela viu a Edith definhando assim como ela, quase caiu em depressão por saber que uma pessoa que para ela era tão querida a queria morta. A minha mãe fez com a Edith a mesma coisa que ela fez quando a minha mãe estava ruim. Limpava a casa dela, dava comida aos filhos. Detalhe, a benzedeira ainda disse para minha mãe que quando a pessoa morresse, a minha mãe ainda teria uma grande tarefa com os filhos dessa pessoa. A Edith já estava de cama e muito magra, sem conseguir resultados médicos. Definhava a cada dia. Um dia, a minha mãe lá dando comida para as crianças, ouviu a Edith chamando. Quando foi no quarto, Edith pediu para minha mãe arrumar um carro para levá-la até o hospital. Ela não se sentia nada bem. Pois assim foi, minha mãe correu nos vizinhos e socorreu a Edith, que não passou daquele dia. Ela morreu. E a minha mãe organizou o velório, cuidou de todas aquelas crianças, os filhos da Edith. Depois que enterrou, minha mãe foi procurar o pai das crianças, que era da Bahia. A minha mãe ficou por volta de 1 ano cuidando dos filhos da Edith, até encontrar uma avó que morava na Bahia e veio buscá-los. Edith deixou 6 filhos, tudo escadinha também. Alguns foram morar com uma tia, outros com uma avó. A minha mãe demorou anos para contar a verdadeira história para mim. Na época eu não entendia. Há poucos anos ela me revelou essa história e eu fiquei de boca aberta. Os filhos da Edith acharam a minha mãe no Facebook e mandaram mensagem para ela. Lembra que a minha mãe foi muito importante no momento que eles precisaram? Aí eu fico pensando, o que a Edith faria com a gente se a minha mãe tivesse morrido? Eu não sei, mas falo para essa galera, não confie em ninguém. E não seja um Edith na vida de ninguém também, porque pode virar o jogo para o seu lado. Com certeza vira, sempre vira. Beijos assombrados. Ana, eu só arrumo a casa ouvindo relatos. Meu marido morre de medo. Detalhe, eu arrumo a casa depois das 10 da noite, depois que saio do trabalho. Beijos a todos. Beijo pra você. Gente, mas eu quero
objetivo da Edith? Por que se fazia de ajudava, tava ali e fez um trabalho para ela morrer? Por quê? Agora eu fiquei muito curiosa com o motivo dela de tudo isso. Ela nunca nem chegou a pedir perdão, contar, confessar o que ela fez, mesmo sabendo que... Que coisa. Qual que é o título mesmo desse? A Edith que morreu pelo próprio feitiço. Deixa eu anotar aqui, né, que eu contei. Giroflex Fantasma. A moça que nos conta esse relato disse que isso aconteceu com o pai dela. Ele trabalhou muitos anos na Polícia Militar do Amazonas, mas se aposentou devido a um acidente. Bom, então o pai dela vai contar essa história pra gente. Ele conta então que trabalhava em escala de serviço de viatura policial. E na equipe dele havia um tenente chamado fulano de tal. Em um determinado dia de serviço, num sábado, por volta das 4 da tarde, chegou um comunicado à viatura deles, dizendo que a viatura do tenente teria se envolvido num acidente. E eles estavam aproximadamente uns 20 minutos do local desse acidente e se deslocaram para lá. Ao chegar lá, ele presenciou as condições em que o tenente estava dentro daquela viatura. A viatura tinha rodado por conta da pista molhada. Era um dia chuvoso e a viatura desgovernada bateu ali, montou numa árvore, que era uma árvore, ele diz, tipo bananeira, tipo estilingue. Ele acha que é esse o nome. Enfim, o teto da viatura amassou. O corpo de bombeiros estava no local serrando a viatura para tentar tirar o tenente de lá. Porém, horas mais tarde foi confirmado o óbito do tenente em um hospital de grande porte na capital. Foi um momento de grande tristeza para todos eles, porque ele era um cara sensacional, bastante querido, companheiro e amigo de todos. Bom, como ele disse, eles trabalhavam numa escala e no dia do acidente eles estavam no primeiro turno, que correspondia ao horário das 7 da manhã às 7 da noite. E no dia seguinte eles estavam entrando no segundo turno, que correspondia ao horário das 7 da noite às 7 da manhã. A equipe estava então em forma, aguardando ali as instruções para entrar na área de serviço. Quando houve uma queda de energia e o batalhão ficou às escuras. Quando olharam para a retaguarda deles, onde ficava a garagem, onde estavam ali todas as motos, viaturas, etc. E os faróis de todas as motos, todas, e também os giroflex, acenderam. Quando viram essa cena, todo mundo correu para a garagem, porque, assim, era uma coisa muito improvável, pois as motos não estavam com as chaves na ignição, né? Todas as motos ainda. E um dos colegas ainda alega ter visto um vulto saindo de trás das motos a hora que eles chegaram no local para ver o que estava acontecendo. E logo veio a lembrança, o tenente, que tinha falecido no dia anterior. Teria sido ele dando um tchau, talvez? Ou um olá, ainda estou aqui? Bom, pessoal, finalizo aqui essa coletânea, né, com relatos de policiais e também tem de bombeiro aí no meio. Essa pode ser apenas a parte 1, porque eu sei que existem várias histórias. Se você aí é policial militar, policial civil, bombeiro, né, e já presenciou alguma coisa aí de sobrenatural, né, no seu serviço, manda pra gente a sua história. E quero deixar registrado aqui também a minha admiração e o meu respeito a todos esses profissionais aí que dão a sua vida, né, se dedicam tanto a nos proteger, a nos guardar. Lógico, eu estou me referindo àqueles que honram a farda, não aqueles, né, que acabam se igualando a qualquer outro bandido. Mas, na maioria, parabéns a todos vocês. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Vamos ver esse aqui, ó. É Caboclo Cobra Coral. Cobra Coral. Ó, Caboclo Cobra Coral. Então vamos ver aqui, ó. Boa noite, Ana Paula. Meu nome é Fulana.
Hoje tenho 36 anos, mas tenho um certo karma com cobra coral. Sou natural de Minas Gerais, Itajubá, mas morei em Brasópolis até os meus 8 anos. Morava em sítio e aos meus 4 ou 5 anos eu tive a minha primeira experiência com a coral. Estava pegando lenha em uma mata fechada com meu pai, pois só tínhamos fogão a lenha em casa. Foi quando eu senti algo gelado tocar o meu pé. Quando olhei para baixo, vi passar sobre o meu pé, como uma pequena cobra coral, mais ou menos 8 a 10 centímetros. Congelei de medo, mas ela passou e seguiu seu caminho, passou por cima do pé. Ai, meu Deus. Aos 8 anos, eu vim morar no interior de São Paulo, Santa Isabel, nessa época. Meus pais moram num sítio há mais de 25 anos e foi nele que eu tive o segundo contato com a coral. Tinha por volta de 15 anos. Eu estudava e trabalhava como babá. Então, nos fins de semana, eu só queria descansar. Foi em uma noite de sábado que eu estava deitada, uma noite muito quente, por volta das 8 da noite. A luz estava acesa e eu pedi para minha mãe apagar para mim. Eu estava descoberta, deitada, usando o cobertor de travesseiro. Foi quando, de 5 minutos que a minha mãe apagou a luz, algo caiu sobre a minha cama. Fez um barulho ao cair e eu achei que era lagartixa, pois em casa tinha muitas. Aí algo gelado tocou a minha perna. Eu levantei com calma, acendi a luz, achei que era apenas uma lagartixa chata, mas para minha surpresa, uma cobra coral. Mais ou menos 8 a 10 centímetros também. Meu Deus, eu quase desmaiei. Meu coração veio na boca. Pois se ela tivesse caído do lado que eu levantei, ela podia ter me mordido. Meu pai a matou, mas eu fiquei quase um mês sem dormir na cama. Passados alguns anos, eu morava com a minha irmã em uma chácara em Santa Isabel, noite quente. Meu quarto ficava tipo em um porão embaixo de um canil. E no quintal era um pomar. Mas o mato estava bem alto nessa época. Deixei a porta aberta e fui na casa da minha irmã, que ficava no mesmo quintal. Questão de 10 minutos. Quando entrei no primeiro cômodo de uma cozinha, acendi a luz e fui para o quarto. Quando pisei em algo gelado e mole. E isso se enrolou no meu pé. Eu estava de chinelo. Sinto um arrepio por todo o meu corpo. No susto, eu já estava com o dedo no interruptor de luz e acendi a luz no susto. Quando olhei no chão, era uma pequena cobra coral, mais ou menos 8 a 10 centímetros de novo. Ah, impossível! Sempre parecia ser a mesma. Mas o incrível é que eu pisei nela, mas ela não me mordeu. Saí correndo para a casa da minha irmã aos gritos. Nisso, o gatinho da minha irmã estava atrás de mim e ficou brincando com a cobra. Sei lá o que ele fez. Nunca mais achamos a cobra. Eu achei que ela havia picado o gato e ele ia morrer após isso. Mas que nada, ele é um enorme gato hoje com mais de 5 anos. Aos meus 29 ou 30 anos, eu fui morar em Jacareí. Peraí, quando aconteceu isso do gato? O gato tem 5 anos. Aos meus 29 ou 30 anos, eu fui morar em Jacareí com meu namorado na época. Era um sítio bem afastado. E em uma madrugada qualquer, meu namorado, que levantava às 4h30 da manhã para trabalhar, começou a me gritar para eu acordar. Ele estava na sala, eu levantei do quarto e corri até ele. E o mesmo estava em choque ao ver uma cobra coral descendo pela parede de casa. Havia um buraco nela. Não sabia ao certo por que tinha um buraco lá, mas era uns 3 metros de altura a parede. E não havia como ela ter subido nesse buraco. Mas ela escalou a parede, pelo que me parece, e entrou. O buraco era uns 3 metros de altura e a cobra entrou lá por cima. Mas ela escalou a parede, pelo que parece, e entrou. E era uma cobra
era uma coral de uns 8 a 10 centímetros de novo. Meu Deus, como pode? Parece sempre ser a mesma. Eu sou católica, mas eu gosto de frequentar centro espírita, pois desde pequena minha mãe sempre nos levava. Em casa todos temos mediunidade. Vemos e escutamos coisas inexplicáveis. Foi então, após esse último ocorrido, que resolvi perguntar para a líder do centro e ela me contou que eu tenho um guia cobra coral comigo. Por isso, desde pequena, eu atraía elas para mim. E por isso elas não me mordem, apenas querem estar perto de mim. Mas te confesso que eu tenho muito medo deste dom. Obrigada pela atenção. Se achar interessante, queria muito ver você contando a minha história no seu canal. Beijos. Beijos pra você. Muito obrigada pela sua história. Então, muita cobra? As cobras querem ficar perto? Porque tem, então, o guia é cobra coral. Cobra coral é o cacique, não é? Cobra coral, caboclo, né? Um índio. É isso? Interessante. Mas não quer dizer que todo mundo que tenha esse guia, as cobras vêm por perto. É isso daqui. Que estranho, né? Olha aqui o relato. Olha o título do relato. Seria um peixe do submundo ou de sete além? Um peixe? Vamos ver. Oi, Aninha, eu sou fulana. A dinossauro do provedor IG, que se intitulou Dinossauro do provedor IG num superchat, lembra? Acho que sim. Então, vim contar um relato para você hoje e pode ficar tranquila que todos os nomes já estão trocados. Tá tudo seguindo os protocolos e a partir de agora me chamarei de fulana, ok? Fulana. Sentem, peguem uma pipoca, uma Coca-Cola geladinha e bora para esse relato que é mais curioso do que sobrenatural. Isso aconteceu com a minha mãe entre os anos 2000 e 2003. E ela, a minha mãe, quem está me contando isso, tá? Vou chamá-la aqui de Giovana. A minha avó vou chamar de Diana. O meu vizinho chamarei de Ricardo. A esposa dele chamarei de Ivone. E os amigos desse meu vizinho, a Ana e o Pedro. Ok. Tá, ela tá falando o caso é real, mas não vou expor os nomes reais das pessoas. Sim, então nomes trocados. Então, aí agora sim o relato. Em um dia, à noite, o meu vizinho, Ricardo, estava voltando da igreja e estava dando aquele temporal digno de filme de terror, sabe? Sei. Enquanto ele subia de carro o morro para chegar até a nossa rua, ele viu ao longe um negócio se debatendo e subindo o morro. Quando viram, era um peixe, um bagre, vivo. Devem ter pensado, né? Desde quando isso acontece? Para de inventar história. Calma, vai piorar. Nisso, meu vizinho Ricardo foi e comentou com a Ivone. Amor, ele só tá sujo de poeira. Dá pra gente comer ainda. Nisso, a mulher dele respondeu, claro, amor, ele ainda tá vivo. O que me admira é como ele surgiu aqui, se a praia mais próxima é a 60 quilômetros. Mas bagre é de rio, de água doce, não é? E o Ricardo comentou, deve ter pulado da sacola de alguém. Quando chegou em casa, colocou o peixe ainda vivo dentro do tanque, cheio d'água, na lavanderia dele. Ainda na noite, né, que o encontrou... Não, peraí. Tá, então, acabou o diálogo. Deve ter pulado da sacola de alguém, ele imaginou, né? Alguém pescou o peixe pulou da sacola. Peraí, ele tava se debatendo na chuva, é isso? Tava dando chuva, então... ele tava lá, beleza. Quando ele chegou em casa, colocou o peixe ainda vivo dentro do tanque, cheio de água, na lavanderia dele, o Ricardo, né? Ainda na noite em que tinha encontrado o peixe misterioso lá. Colocou no tanque e foi dormir. Mal esperavam eles o que estava para acontecer na manhã seguinte. Gente, na manhã seguinte, eu era pequena.
Acordei de manhã para jogar Super Nintendo e foi quando, por volta das 6h30 da manhã, eu ouvi um troço caindo por entre os galhos da árvore que tínhamos. Eu e Dona Diana, a minha avó, fomos ver o que era. E a minha mãe, que chegou depois perguntando o que estava acontecendo e tal, nós três fomos ver. Quando vimos quem, gente? Acredite, o peixe bagre do vizinho que ele tinha colocado no tanque. O que é mais estranho é como ele saiu do tanque e conseguiu cair pelos galhos da minha árvore, porque entre a casa do meu vizinho e o galho mais próximo da árvore tem mais ou menos uns 4 metros de distância. E para piorar, o bicho ainda estava saudavelmente vivo. Sim, vivo. Então passamos o dia todo com essa pulga atrás da orelha e deixamos quieto, enquanto o Ricardo vinha buscá-lo. Era uma segunda-feira. Na noite desse mesmo dia, foi o Ricardo beber lá com os amigos e comentar que tinha achado esse peixe dos infernos aí. E falou que não queria mais esse peixe, não. Ele ia comê-lo, mas não quis mais. E perguntou quem aí queria que ele pegava naquele instante mesmo lá e dava o peixe. E não deu muitas explicações também. Foi nessa hora que o Pedro se manifestou e falou: pega lá pra mim. Eu e a Ana vamos comer na maior felicidade. Brincou ele, né? A gente vai gostar. Aí o Ricardo deu o peixe que estava em uma sacola preta, amarrada, e sim, ainda estava vivo, vivinho da Silva dentro da sacola. Aí o Pedro levou o peixe feliz da vida para casa e falou: Ana, lembra daquele meu amigo Ricardo? Então, ele deu esse peixe pra gente e o peixe ainda tá vivo. Ana, Aí a Ana vai e pede ao Pedro para que ele tirasse o peixe da sacola para ela ver. Então eles tiraram o peixe do saco e o peixe simplesmente saiu se debatendo, como se tivesse encontrado. Então eles tiraram o peixe do saco e simplesmente o peixe saiu se debatendo, como se tivesse encontrado ele agora. Tá, o peixe se debateu. Aí o Pedro foi, colocou de volta dentro da sacola, bem amarrado, e falou: Ana, vou colocar ele de volta lá no fundo, da geladeira. E amanhã, quando voltarmos do trabalho, a gente mata o peixe e come. Mas por que deixar ele vivo na geladeira? Isso aconteceu na terça-feira. Na quarta-feira, eles se esqueceram do peixe. Aí chegou quinta-feira e o Ricardo, quando voltou do trabalho... o Ricardo ou o Pedro? Peraí. Aí chegou quinta-feira e o Ricardo, quando voltou do trabalho e lembrou de matar o peixe para sexta-feira santa. E adivinhem só, o Ricardo não, acho que o Pedro, né? Porque agora o peixe estava com o Pedro. Eles lembraram de matar o peixe porque era sexta-feira santa. E adivinhem só, o peixe havia sumido. Ele perguntou para Ana: amor, eu não tô achando o peixe, você deu ele para alguém? E ela disse que nem lembrava do peixe. E o Pedro, brincando, também disse que havia esquecido dele, que só tinha lembrado agora. Foi aí que a Ana chegou até a geladeira para ajudar a procurar e o peixe tinha sumido. Sem sacanagem, o peixe simplesmente sumiu de dentro da geladeira deles também e sumiu com sacola e tudo. Isso foi uma das coisas mais esquisitas que já aconteceu com a gente. Tirem vocês suas próprias conclusões, mas que foi extremamente estranho, isso com certeza foi. Agora é só pra mim, dá licença. Obrigada, um beijo. Então, primeiro eu tava pensando aqui, tá? Era bagre mesmo? Ou era algum peixe parecido com bagre? Eu sei que tem um peixe que voa. Não, ele não voa, ele consegue se impulsionar bastante pra cima. Ele tem até um tipo de asinha. Deixa eu ver aqui, ó. Peixe que voa.
Ah lá, mas esse é de mar. Ele tem uma asinha. Ele sai fazendo assim, ó. Como que é o nome dele? Ah, meu Deus, peixe voador. Olha lá, já pegou um peixe voador. Ele é esse peixe. É um peixe que ele vai, tipo, andando sobre a água. Ele tem uma asinha. Mas não sei se seria o caso, né? Mas se é um bagre é um peixe de rio. Ele é um peixe de água doce. E aí eu não sei, realmente ele poderia ter caído, o peixe ele fica um tempo vivo ali, sei lá. Se tava chovendo, então ele tava talvez meio que se mantendo vivo ali numa poça d'água, na valeta ali, sabe? Que, sei lá. Mas aí o peixe sumir, não sei, mas gente, tinha que ter já, por que já não abateu o peixe ali? Aí congela a carne, né? Deixar o peixe, coitado, na geladeira. E sumiu, né? Na verdade, sumiu o peixe esquisito. Mas e ele sumiu do tanque? Tava no tanque, aí por isso que eu falei do peixe voador. Aí ele dá um pulão de 4 metros e cai por cima da árvore. Não sei, também não entendi esse aí do peixe. Se alguém tiver uma explicação aí desse peixe aí sumir do tanque, aparecer, passar pela árvore, cair no quintal do vizinho, depois sumir da geladeira e, sei lá, sumiu com o saco e tudo, né? Ninguém deu mesmo peixe ou ninguém... Não, acho que não, né? Que briga por causa de um bagre também, né? Acho que não. Bom, deixem as suas explicações em relação ao peixe. Peixe misterioso. Ok, vamos lá. Pra onde foi? Vamos ver. Esse é o título do relato, tá? Deixa eu só abrir ele aqui. Beleza. Oi, Ana, Matheus e assombrados. Tinha dado um tempo de assistir os relatos, ocupada com outras coisas. É uma moça que nos conta, tá? Já disse em outro relato que meu marido é pastor. Antes eu tinha mais tempo de assistir, pois não estávamos na ativa. É assim que dizemos quando não estamos pastoreando. Pois bem, agora estamos. Por isso falta tempo. Mas sempre que dá eu assisto um relato aqui, outro ali e assim vai. O fato que vou narrar já faz um tempinho que isso aconteceu, aqui em casa. Os nomes estão trocados. Ana, como já contei em outros relatos, eu tenho 2 filhos. O Thor, do relato Quem Levou Meu Filho, que tem 25 anos, já é casado e pai de um lindo anjinho. E tenho também minha princesa, que aqui vou chamar de Lara. Lara hoje tem 9 anos, em janeiro completa 10. Mas chupou chupeta até meados do ano passado. Sei que está tudo errado, mas fazer o que? Ai, gente, o que é certo e o que é errado, né? O que tem a nossa realidade, gente. Porque, assim, as coisas não acontecem na teoria, isso é errado, aquilo é certo, aquilo é errado. Mas, mamães que me assistem, fala aí, quem que faz tudo certo? Não é? Meus filhos dormem na cama comigo até hoje. A Penélope tem 7 anos, só não tá lá em cima porque não cabe. Precisamos de uma cama king size, mas ela dorme no colchãozinho no chão. Vitória dorme junto ali na cama, dorme tudo junto. E tem gente que fala que isso é errado, mas é a nossa realidade, dorme tudo junto. E sem mais o que lá, come Nutella, come não sei o que, também não pode, mas come, fazer o que? Minha mãe chupou chupeta até quase 14 anos. E não tem os dentes tortos, viu? Mamãe, Dona Maria, estou lhe entregando que chupou chupeta até 14 anos. Não sei se foi até 14, porque foi-lhe tirado a chupeta e ela sentiu muito. Ficou com saudade, mas já estava na hora de tirar. E o que ela fazia? Chupava o dedo. Chupava o dedo escondido, dava uma baixadinha assim na escola. Chupava, não, na escola era chupeta, acho que ainda que ela chupava, até a professora tirou a chupeta dela, guardou na mesa dela. Chupou chupeta, chupou dedo, e não tem os dentes tortos. Mas vamos lá, continuando. Beleza, ela tem 9 anos,
anos, completa 10, chupou a chupeta, tudo bem. Ela tem um pai babão, que faz quase todas as suas vontades, então pode imaginar. Não me julguem, nem um pouco. Pois bem, em uma noite fria, ela veio para o nosso quarto dormir conosco. Ah lá, tá falando! É horrível, pois apesar da cama ser grande, sempre ficava apertado. Imagina nós que tem dois na cama. Não, dois não, né? A Penélope às vezes sobe em cima de mim. Literalmente. Então, apesar da cama ser grande, sempre ficava apertado. E a chupeta sempre vinha parar embaixo das minhas costas. Relaiá. Naquele dia não foi diferente. Então ela levantou pela manhã chorando, pois havia perdido a dita cuja da chupeta. E eu me levantei, pois percebi que estava onde? Isso, embaixo de mim, a chupeta. Tá nas minhas costas lá, confortável para dormir. Cadê? Tava onde? Isso mesmo, embaixo de mim. Então fui tirar a chupeta para entregar ela. Mas a dita cuja fez um barulhinho e caiu no chão. Mas ela não encontrava e eu estava dizendo que caiu no chão, mas chorando ela não conseguia ver. Então, como já era hora de levantar, saí da cama e já fui tirando tudo para arrumar a cama, mas antes procurei pelo chão, a chupeta, né? Arrastei o criado mudo e nada. Pensei que eu havia me enganado. Sacudi todos os lençóis, sacudi cobertor e a colcha da cama, mas não havia nada ali. Procurei por todo o quarto e nada. Como era possível? Eu escutei a chupeta caindo no chão. Mas arrumei a cama, organizei todo o quarto e nada. E eu disse a ela, foi para 7 além. Eu dei risada e falei que era um ótimo indício para ela largar. E ela chorou ainda mais, tadinha. Fomos fazer nossa higiene, tomar café. Ela acabou esquecendo e foi brincar. Já era umas 4:30 da tarde, eu a chamei e fomos fechar as janelas da casa, pois onde eu moro faz bastante frio, então preciso fechar a casa cedo. Quando entramos no meu quarto, lá estava a chupeta em cima da cama. Não tinha ninguém em casa! Eu já tinha entrado no quarto várias vezes naquele dia. A Lara estava na casa da avó o dia todo, então quem colocou aquela chupeta lá? Quando ela viu a chupeta, ficou toda feliz e disse, obrigada por devolverem minha chupeta. Olha, até parece engraçado, mas que a gente não entendeu o que aconteceu, não entendemos. Bom, Aninha, foi esse o relato. Espero que tenham gostado, amamos vocês, sempre amáveis e sempre lê os relatos que eu envio. Assim que der, enviarei outro. Beijos e fiquem com Deus. Um beijo para você, muito obrigada. Muito obrigada. Gente, eu não sei o que acontece com essas coisas, né? A gente já contou vários relatos assim. Será que algum espírito zombeteiro catou a chupeta e levou? E aí outro que ficou com pena devolveu? Será que não foi espírito nenhum consciente que fez isso? E sim, sei lá, acontece alguma coisa no universo que de repente o negócio cai e some. Ixi, caiu, bateu no chão, sumiu. E aí, só que eles, muitos, não todos, mas muitos aparecem como se estivessem sendo devolvidos. Eles são colocados em lugares à vista. Não é jogado no canto. Você não acha jogado ali no canto, você acha ele colocado. Como o celular, aquela vez das crianças lá do Vitório, que tava lá, que eu já contei pra vocês, que a minha mãe não achava em lugar nenhum, de repente resolveu dar uma última olhada no quintal, a hora que abriu a porta, o celular na frente da porta, no chão. Tipo, ninguém tava mais lá fora, já tava todo mundo recolhido, ela foi a última a olhar lá fora e entrar. Minha sobrinha contou esses dias mais ou menos isso, que ela tava com um anelzinho, até que minha mãe deu pra ela, e ele tá meio, que nem esse aqui assim, tá meio larguinho, mas não totalmente, mas ele é meio larguinho, e ela foi dormir com ele, e ela acordou de madrugada sem o anel. Bom, ela foi dormir com ele, acordou sem, ela falou, provavelmente tá embaixo do travesseiro, lençol, e procurou, arrumou a cama, olhou no quarto, nada, não encontrou o anel.
E depois ela me falou que, se não me engano, ela encontrou esse anel no quarto da mãe dela. Mas ninguém pegou. Então, como que ele sumiu no quarto dela e apareceu no quarto da mãe, sabe? Uns negócios assim. Várias histórias, né? Se você tem alguma história nesse sentido, manda pra gente. Eu acho muito curioso esse lance dessas coisas que desaparecem e somem, às vezes desaparece pra nunca mais aparecer, desmaterializa e materializa, não sei. Mas algumas coisas parece que são devolvidas, no caso da chupeta, em cima da cama. Podia estar lá por baixo da cama, né, jogada. Não, estava em cima, como se alguém falasse, tá aqui. Ou a gente já viu o relato de uma chave, se não me engano, também, que sumiu. Esse daí acho que foi... Não. Foi isso que ela achou a chave no lixo? Resolveu olhar no lixo e tava no lixo? Ou não, foi colocado também, tava em cima da mesa, lugar que todo mundo olhou pra caramba. Enfim, é muita coisa aí que acontece, de coisa que some, aparece. Não sei o que é também, viu? Beleza, deixa eu ver esse aqui. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.